E aí eu já estava ficando desesperado, né? Porque eu gosto de preparar as coisas com antecedência. Só que aí Jesus, ele decidiu testar meu coração até os 45 do segundo tempo. E ali pela tarde hoje eu meditei numa palavra e o Senhor foi trazendo ao meu coração. E eu quero compartilhar isso brevemente com vocês. Vamos abrir a Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, do verso 4 em diante. Filipenses é uma das minhas cartas favoritas da Bíblia inteira. Paulo vai escrever essa carta dentro de uma prisão. Ele estava preso em Roma, mas é uma carta onde ele nos constrange com o seu amor e com a sua revelação que ele tinha pelo nosso Senhor. Filipenses 4:4 vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ele vai dizer: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar-me em toda e em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, mas aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome por essa palavra, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor use, Pai, a minha vida nessa noite. Que o Senhor abra os nossos corações para o entendimento da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados. Que nós possamos sair daqui, Pai, com o entendimento mais profundo de quem Tu és, Senhor. Que os nossos corações possam estar abertos e os nossos ouvidos atentos à Tua voz nessa noite, Senhor. Pai, usa-me, Senhor. Tenha, Senhor, misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sou digno. Eu não sou digno, Senhor, eu não mereço, Senhor, nem estar com esse microfone na mão. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas o Senhor, Pai, é aquele que concede amor e graça, mesmo nós sendo falhos e pecadores, Senhor. Que o Senhor ministre através de mim. Que as minhas bocas, Senhor, que a minha boca seja como um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que os nossos corações nessa noite possam estar sensíveis à Tua voz. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele vai estar falando na sua carta aos Filipenses. Como eu disse anteriormente, ele vai estar preso em Roma, dentro de uma prisão. Eu até tentei pesquisar para ver se eu conseguia mostrar um vídeo para vocês, mas eu não consegui. A prisão onde Paulo ficava, ele ficava no último andar da prisão. A prisão tinha cerca de 2, 3 andares, e ele ficava no último andar, algemado, e ele só tinha a oportunidade de escrever. Ou às vezes ele nem podia escrever uma carta, ele ditava para alguém, e esse alguém escrevia com as suas palavras. E o que eu quero falar hoje com vocês
é que nós aprendemos muito com essa carta aqui de Paulo aos Filipenses. E o que eu quero chamar a atenção, que o que o Senhor tem ministrado comigo ao longo dos últimos 2 anos, eu acho, que é sobre o contentamento. Eu quero ministrar hoje sobre o contentamento. Mas, primeiro, antes de falar sobre o que é contentamento, eu gosto de fazer isso em todas as pregações minhas, para explicar o que é, eu quero explicar o que não é contentamento. E o que é o descontentamento. Para mim, a maior, acho que, raiz do descontentamento que nós temos enfrentado nos últimos dias se chama algo que você já ouviu falar, mas que talvez você não se atentou a isso, que se chama cobiça. E você pode falar, ué, Ramon, cobiça não é o que Moisés disse, que Jesus falou sobre quando cobiçar a mulher do próximo. Cobiça não é somente isso. O que é cobiça? Cobiça é quando eu desejo algo que não foi Deus que me deu. Cobiça é eu desejar algo intensamente que eu não tenho nas minhas mãos. A cobiça é desejar algo que Deus não me deu ou desprezar algo que eu já tenho. E esses dias eu estava pensando sobre isso, que a internet ela é o lugar que mais dá munição para esse pecado. A gente está com o celular aqui e a gente começa a se comparar com várias pessoas. A gente entra no Instagram, porque antigamente, quando Moisés ele falou no Êxodo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Hoje, todo mundo, parece que... Não, na verdade, ele falou, não cobiçarás a mulher do teu vizinho, né? E aí, hoje, quando a gente pega o celular, a gente entra no Instagram e todo mundo é o nosso vizinho. O Neymar hoje é o meu vizinho, só lá. No Stories eu estou vendo o que ele posta no dia a dia. Sei lá, existem várias pessoas que eu escolho e a gente começa a se comparar com essas pessoas. A gente começa a falar, cara, poxa, se eu tivesse a vida que eles tinham, aí eu ia ser feliz de verdade. Se eu tivesse o dinheiro que ele tem, geralmente a maior frase da cobiça é, se eu tivesse. E eu quero falar algumas frases da cobiça, e eu quero que você se atente a isso. A primeira, já era para eu estar. A segunda, eu já deveria ter. A terceira, a minha igreja deveria conseguir. A quarta, imagina se fosse eu. A quinta, eu não consigo porque eu não tenho. Gente, isso aqui é muito sério, porque para a nossa geração de hoje, a gente deixa de fazer tantas coisas por causa da nossa comparação uns com os outros. E a cobiça, ela é eu desejar algo, colocar atenção indevida em algo que Deus não entregou nas minhas mãos. Essa é a maior raiz do descontentamento. E eu gostaria de falar para vocês, porque qual que é a diferença de um imperador e de um rei? O imperador, através da sua força, ele conquista, ele investe dinheiro para exercer domínio sobre aquilo que ainda não é seu. O que é um rei? Um rei, ele governa sobre aquilo que ele herdou. E o entendimento que eu tenho tido é que nós estamos vivendo a nossa vida como se nós fôssemos imperadores. Nós estamos colocando atenção devida, dinheiro demais, investindo o nosso tempo sobre algo que Deus não nos entregou. Só que o Evangelho, ele nos livra desse sentimento da cobiça. Porque se nós entendemos que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, nós não temos mais falta de nada. Porque o Senhor, quando Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele assentou-se à direita do Pai, Ele não pegou toda essa herança para si, Ele compartilhou conosco, por isso que nós somos chamados de co-herdeiros com Cristo. E tudo que Jesus Ele adquiriu por herança através da morte, Ele quis compartilhar com os filhos do Pai. Então, esse entendimento nos livra dessa cobiça, porque nós paramos de buscar intensamente
porque nós já estamos satisfeitos e contentes, porque o Senhor decidiu repartir tudo aquilo que era seu conosco. Mas algo que eu também estava meditando é que os imperadores que decidem gastar sua vida investindo dinheiro em bombas, em armas, sabe quais são o fim das suas vidas? Eles morrem. Eles gastam a vida inteira tentando conquistar um território ou algum lugar que não é deles. E o que acontece no final? Eles sempre morrem. Ou tentando conquistar, ou quando eles já conquistam. E o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é que se nós tentarmos tomar posse daquilo que Deus não nos deu, isso vai nos matar. Eu vou repetir. Se nós tentarmos tomar posse daquilo que o Senhor não nos entregou nas nossas mãos, nós iremos nos matar. Porque, gente, por que nós estamos tão cansados? Por que existem tantas pessoas que estão com vontade de desistir? Porque ao invés de desfrutar do que temos, nós passamos uma vida inteira cobiçando aquilo que o Senhor não nos entregou nas nossas mãos. O pastor Cláudio estava falando, aproveitem o seu pai enquanto ele está com você. Não deixa para aproveitar quando chegar lá longe, ou não reclama daquilo que você tem. Isso é, meus irmãos, contentamento, que é você se alegrar com aquilo que Deus entregou nas suas mãos. E nós precisamos ser contentes no Senhor, porque nós não temos falta de nada, porque se nós entendemos que o Senhor é um bom Pai, Ele sabe dar coisas boas aos seus filhos, então nós descansamos. Nós começamos a pensar, então eu tenho o que o Senhor quer que eu tenha, eu não tenho aquilo que o Senhor quer que eu não tenha, porque o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Essa é a maior mensagem, meus irmãos, que nós podemos ter. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo. E eu gosto de um exemplo, quando a gente vai falar sobre cobiça, da mulher samaritana. Em João 4, Jesus vai encontrar com ela no poço, e ela vai estar encontrando com Jesus. E parece que aquela mulher, aquela mulher, na verdade, ela tinha a cobiça dominando o coração dela. Porque ela já estava ela já tinha, acho que 5 maridos, e o 6º que ela estava não era dela. Então, gente, ela era uma mulher tomada pela cobiça. E até ela encontrar com o Senhor. Porque aí agora ela encontrou com a água da vida. Porque a mulher samaritana, depois de ter o encontro com Jesus, ela começou a compreender que não era mais de um homem que ela precisava, mas um encontro com o nosso Salvador, porque isso era o que mataria a sede da sua alma. Porque ela era uma mulher que estava em busca de tantas coisas, procurando saciar o vazio do coração dela, a sede da alma dela em tantas outras coisas, e ela escolheu o marido, e nós escolhemos tantas outras coisas além de Cristo para saciar a nossa alma. Nós insistimos em procurar algo além de Cristo que vai satisfazer o desejo do nosso coração. Mas quando nós encontramos com o Senhor, de fato, meus irmãos, nós iremos ter prazer e deleite na sua presença como nós nunca tivemos na nossa vida. Nós vamos parar de buscar, essa busca ela acaba, porque nós encontramos com a água da vida. E agora do nosso interior começam a brotar rios e rios de água viva, porque nós encontramos com o nosso Senhor. E isso basta, é o bastante, é o suficiente. E eu tenho entendido que o contentamento, ele é o caminho para a liberdade em Cristo. Eu vou te dar um exemplo. Eu disse para vocês que Paulo estava preso. Só que Paulo, quando ele estava solto, os historiadores vão dizer que Paulo pregou o evangelho para toda a Ásia Menor. Só que Paulo também já foi preso e morto. Só que o que você faz com um homem desse? Quando Paulo está solto, ele prega o evangelho. Ele evangeliza os povos. Quando ele está preso, ele prega para os guardas.
E quando as pessoas querem matar Paulo, falar: que bom, então me mate, porque agora eu vou encontrar com meu Senhor face a face. O que a gente faz com um homem contente como Paulo? Ele encontrou o que é de fato a liberdade que nós procuramos em Cristo Jesus. E nós só vamos encontrar a liberdade no Senhor quando nós nos vermos satisfeitos e contentes em sua presença. Porque as pessoas vão querer talvez destruir com a sua vida. Não, pode destruir. Me mate, eu vou encontrar com o meu Senhor face a face. Ah, Ramon, então eu vou prender você. Não, então tá bom que eu prego para os guardas. Já pensou a mentalidade de alguém assim? E essa é a mentalidade de Paulo dentro das cartas de Filipenses. E para a gente entender sobre o que é contentamento, aí você pode falar: ah, Ramon, então você está dizendo que eu devo viver uma vida preguiçosa. Então tudo que vier tá bom, que não vier, então deixa, eu vou viver uma vida de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. É para você viver contente com aquilo que você tem nas mãos. E você saber: foi isso aqui que o Senhor me deu, então eu vou valorizar, eu vou multiplicar isso aqui. Em Mateus 25, Jesus nos ensina a parábola dos talentos. Jesus vai dizer que ele entregou o chefe saiu e entregou alguns talentos aos seus servos, e ao que ele entregou 5 e ao que ele entregou 10, ele vai dizer que esse multiplicou aquilo que o chefe tinha lhe entregado. Isso é muito interessante, porque a palavra vai dizer que ele não passou a multiplicar com o olho naquilo que ele não tinha. Sabe como é que ele multiplicou? É porque ele cuidou tão bem. Ele cuidou tão bem que aquilo ali multiplicou. Às vezes nós estamos querendo crescimento sem o cuidado. Nós estamos querendo igrejas cheias, mas sem o cuidado, sabe? Às vezes as igrejas estão cheias de pessoas, mas estão cheias de pessoas com almas vazias. Porque às vezes o que Deus vai entregar nas nossas mãos vai ser 2 pessoas. Então nós vamos cuidar tão bem, que aquilo ali vai multiplicar e vai continuar crescendo. O nosso alvo não é o crescimento, mas é o cuidado daqueles que estão conosco. Então tudo que o Senhor entrega nas nossas mãos, a gente vai cuidar tão bem. Se o Senhor me entregou uma empresa, eu vou cuidar tão bem que ela vai multiplicar. Eu não vou ficar, poxa, quando eu tiver, 10 empresas, quando eu for multimilionários, aí as coisas vão dar certo. Mas o Senhor está nos convidando nessa noite a multiplicar aquilo que Ele já entregou nas nossas mãos, porque isso é o sentimento e uma vida de alguém que é contente no Senhor. Então, pare de desejar aquilo que Deus não te deu e comece a multiplicar aquilo que você tem nas mãos. O contentamento em Cristo é uma vida em resposta àquilo que Ele já fez. Porque, gente, o que eu tenho mais visto hoje são pessoas que estão vivendo uma vida religiosa dentro da igreja. E, na verdade, um coração religioso, ele é acompanhado de cobiça, ele é tomado de cobiça. Porque a pessoa que é religiosa, ela está somente focada nos interesses daquilo que Deus pode oferecer para elas. Vou te dar um exemplo. Se você chega na igreja e tem, vai ter o religioso e vai ter o discípulo de Jesus, aquele que teve o encontro com o evangelho. Só que eles se comportam praticamente iguais. Os dois chegam na igreja, os dois cumprimentam os irmãos, os dois vai chegar na hora do louvor e os dois se ajoelham e se derramam na presença do Senhor. O religioso, ele chega na hora da oferta e ele dá o dízimo, ele dá a sua melhor oferta, ele oferta dinheiro para missões. Os dois fazem a mesma coisa, só que aí você vai perguntar para o religioso a motivação do coração dele. Por que você cumprimenta os irmãos quando você chega na igreja? Porque, irmão, se eu não cumprimentar, tu sabe como é que é, né? Eles enchem a minha paciência depois, aí eu decidi, então eu ali faço eu finjo um pouquinho, forço a simpatia e só para, viver livre de perturbação.
E aí você vai perguntar para o discípulo de Jesus, aquele que é contente no Senhor, você vai perguntar: por que você, quando você chega na igreja e você cumprimenta as pessoas com tanto amor, por que você trata as pessoas tão bem? Ah, irmão, porque isso é uma resposta em amor àquilo que Ele já fez por mim. Ele me ama tanto, porque eu não consigo viver uma vida sem amar o meu irmão. Eu só quero retribuir aquilo que Ele já fez por mim. E aí você vai perguntar para o religioso: por que você adora a Deus? Por que você se ajoelha na hora do louvor? Ele vai falar: ah, Ramon, porque se eu não adorar a Deus, não me dá vitória. Se eu não adorar, Ramon, a bênção não vem. Se eu não adorar, Ramon, o carro do ano, eu não vou conseguir. E aí você vai perguntar para o discípulo de Jesus, aquele que é apaixonado pelo Evangelho, aquele discípulo contente no Senhor, você vai perguntar para ele: por que você adora desse jeito? Por que chega na hora do louvor e você se ajoelha e você chora? E vai falar: ah, Ramon, porque a minha vida e o meu louvor é uma resposta de gratidão àquilo que o Senhor já fez por mim. Mas espera, você não quer nada em troca, você não quer bênçãos, você não quer vitória? Não, Ramon, eu só quero adorar ao meu Senhor, porque eu sou totalmente satisfeito em quem Ele é. E vai chegar na hora da oferta e você vai perguntar para Ele: por que você oferta tanto assim? Por que você dizima frequentemente? Por que você dá ofertas tão generosas? Ele vai dizer: Ramon, porque se eu não ofertar, Satanás rouba meu dinheiro. Porque se eu não ofertar, Ramon, a minha empresa não vai ser sucedida. Ah, Ramon, porque se eu não ofertar, as coisas faltam na minha casa. E aí você vai perguntar para o discípulo de Cristo: por que você oferta em missões? Por que você dizima na sua igreja? Ele vai falar: Ramon, porque tudo que eu tenho é do Senhor. Nada que eu tenho é meu. Eu só quero viver uma vida em resposta àquilo que o Senhor já fez por mim. Esse é o coração do discípulo de Jesus. Mas por que você oferta em missões? Ah, Ramon, porque eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. E aí nós começamos a viver um coração de um discípulo apaixonado e satisfeito no Senhor. Porque nós não começamos a buscar o Senhor porque nós queremos algo em troca dele, porque nós já entendemos, assim como a Marcela disse, Cristo é o suficiente. Você adora a Deus por quê? Porque você quer algo em troca? Não, porque eu sou tão apaixonado por Ele. A sua presença é tão doce, tão real, tão belo, que eu não consigo viver uma vida longe desse lugar. Nós precisamos voltar à essência do contentamento, que é: se o Senhor está comigo, eu não tenho falta de nada. Eu oro nessa noite, meus irmãos, para que o Senhor derrame contentamento no seu coração, para que você pare de olhar para aquilo que Deus não te entregou, mas que você cuide tão bem e seja tão grato, porque esse é o coração de um discípulo de Cristo. Nós não estamos buscando coisas pelos nossos próprios interesses, nós estamos buscando o Senhor por quem Ele é, e isso basta. Nós precisamos voltar a ter essa essência. E para encerrar, eu prometi que eu ia ser breve. O Senhor, ano passado, quando eu estava na escola, Ele me deu uma visão, um sonho, na verdade. O Senhor me mostrou que eu estava escrevendo um livro sobre contentamento, e eu já comecei a escrever, e o Senhor me chamou a atenção. Ele falou: Ramon, eu quero que você escreva sobre contentamento, porque eu quero buscar uma igreja satisfeita em quem eu sou. Então, meus irmãos, o Senhor está procurando uma igreja contente e satisfeita em quem Ele é. O Senhor já está, talvez, com o seu estômago prestes a vomitar aquelas pessoas que buscam a Ele pelo que Ele pode oferecer, pelo que Ele pode dar. Imagina você se relacionar com alguém que é somente baseada nos seus interesses, naquilo que você pode fornecer para ela, e não com base na essência de quem ela verdadeiramente é. E é isso que tem acontecido conosco. A gente chega na igreja e a gente adora a Deus, mas a gente adora porque a gente quer algo em troca. A gente quer Jesus e alguma coisa a mais, porque só Jesus não é o suficiente.
Nós queremos Jesus e uma casa do ano, nós queremos Jesus e um bom carro, nós queremos Jesus e a nossa vida financeira bombando, mas nós sempre queremos Jesus e alguma coisa a mais, mas nós nunca buscamos somente Cristo. E o Senhor está chamando a nossa atenção nessa noite, dizendo que nós não precisamos de Jesus e alguma coisa a mais. Se nós temos Ele, nós temos tudo. Ele é o pastor do nosso coração. Ele é o pastor da nossa alma. Eu estava meditando e eu estava lendo um estudo sobre quando o apóstolo Paulo vai dizer que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. Um dos melhores teólogos do Novo Testamento, que se chama Wellington Wright, ele vai dizer que ele não vai dizer contentamento, ele vai dizer: eu aprendi o segredo oculto. E eu achei muito interessante. E o Espírito Santo, na mesma hora, ele ministrou no meu coração. Ele Ramon, esse segredo do contentamento, ele é de fato oculto, mas é revelado para aqueles que amam a Deus de todo o coração. É revelado para aqueles que não estão em busca de Cristo e algo mais. É revelado para aqueles que entenderam que Cristo é o bastante. E nós nos apegamos a isso. Eu queria pedir para que você ficasse de pé. Nós vamos estar orando. Mas antes, que você lembre que você não precisa de algo a mais. Você tem Cristo, se você tem Cristo, você tem tudo. E você vai viver uma vida em resposta àquilo que Ele já fez por nós. É tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia. Ah, meus irmãos, aí quando nós olhamos para o Senhor, nós não queremos viver uma vida esperando aquilo que Ele nos pode nos dar, porque tudo que nós temos, nós já ganhamos de graça. Porque, como eu disse, o religioso, aquela pessoa que busca a Deus pelos seus próprios interesses, você vai perguntar para ela: por que você faz tudo isso? Ela vai falar: cara, eu tenho que fazer, porque senão as coisas não dão certo. E eu vim dizer uma notícia para você que talvez ela não seja tão boa. As coisas às vezes podem não dar certo. Seu sonho às vezes pode não ser realizado. A sua vontade muitas das vezes não vai dar certo. Mas o Senhor está perguntando para a gente nessa noite se Ele pode atrapalhar um pouquinho o nosso caminho. Será que Deus pode atrapalhar um pouquinho os nossos planos? Será que Ele pode entrar no meio do nosso caminho e falar: não é dessa forma que eu quero? Será que Ele pode atrapalhar um pouquinho as nossas vontades? E eu encerro dizendo que o Senhor é o nosso pastor. Nós não temos falta de nada. O Senhor está à procura de uma igreja e uma geração completamente satisfeita em Cristo. E como eu disse, se temos a Cristo, nós não temos falta de nada, porque nós temos tudo. Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tanto amor, por tanta graça, Senhor, por tanta verdade, por tanta misericórdia, por tanta bondade. Eu oro para que, Senhor, nós não venhamos ficar com os olhos fixos naquilo que nós não temos, mas que nós voltemos os nossos olhos para o autor e o consumador da nossa fé, que é o Senhor. O Senhor é tão belo, existe tanta beleza no Senhor, Pai. Abre os nossos olhos para viver uma vida de contentamento na Sua presença, Senhor.
Chega, Senhor, de colocar as mãos, de investir tempo naquilo que o Senhor não nos chamou. Senhor, mas nós vamos viver uma vida contentes e satisfeitos naquilo que o Senhor já nos deu. Mas, Senhor, se a casa nos faltar, se o dinheiro nos faltar, Senhor, se o trabalho nos faltar, Senhor, se o desemprego chegar à nossa porta, nós temos o Senhor e isso basta. O Senhor é o bastante. O Senhor é o suficiente, Senhor. Nós não precisamos de Jesus e algo mais. Se nós temos a Cristo, nós temos tudo. Senhor, grita isso para nossa alma nessa noite, Senhor. Pode nos faltar tudo, Senhor, mas se o Senhor é o nosso pastor, nós não temos falta de nada, Senhor. Que a nossa alma, Senhor, possa encontrar descanso nas Tuas palavras, Senhor. Assim como o salmista disse: quando a minha ansiedade já dominava o meu íntimo, a Tua palavra trouxe consolo para minha alma. Então, Senhor, sopra a Tua palavra nessa noite para os nossos corações. Talvez tenham entrado pessoas aqui cansadas e sobrecarregadas pelo fardo de que eu tenho que ser, de que eu tenho que ter. Mas, Senhor, nós entendemos nessa noite que se nós temos o Senhor, já é o bastante. Se o dinheiro nos faltar, nós ainda temos o Senhor. Se a conta não for paga, nós ainda temos o Senhor. Se meu casamento está numa fase difícil, se meus filhos estão distantes do Senhor, eu ainda tenho o Senhor e isso basta. Nosso coração, Senhor, nessa noite, descansa nessa verdade, Pai. Nosso coração nessa noite encontrou descanso nessa verdade, porque nós temos o Senhor. Nós temos tudo então, Pai. Faça a nossa alma, Senhor, entender que o Senhor é o bastante. Assim como o apóstolo Paulo disse: eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Que essa possa ser a nossa oração, Senhor, nessa noite. Assim como ele disse: eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que é ter riqueza, mas também sei o que é ter pobreza. Mas tudo posso naquele que me fortalece. O que ele estava querendo dizer é que se nós temos o Senhor, nada nos falta. Nada nos falta. Eu queria que você orasse para o Senhor declarando isso. Ó Senhor, se eu tenho a Ti, nada me falta. Ó Senhor, se eu tenho a Ti, nada me falta. Nós confiamos no Senhor, que o Senhor é um bom Pai, o Senhor é um bom amigo. Então nós descansamos o nosso coração nessa verdade nessa noite, Senhor. E nós vamos a partir de hoje viver uma vida satisfeito em quem o Senhor é. Nós não buscamos mais o Senhor por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas nós buscamos o Senhor por aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós buscamos o Senhor porque o Senhor é para nós. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração. Derrame uma grande porção de contentamento sobre as nossas vidas, Senhor. E fixa os nossos olhos no nosso amigo, no nosso Senhor e Salvador, no nosso pastor, que é o nosso Jesus, que é Cristo. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos por causa, Senhor, dessa palavra que o Senhor soprou no nosso coração nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos falta de nada.
nada nos falta, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.